Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Eu estou criando essa proposta de vídeo chamada Memento Clínico para poder trazer uns elementos novos para a nossa reflexão. Diferentemente do projeto Psicanálise Paralela, o Memento Clínico vai trazer exatamente algo do momento da clínica, mas que diz respeito às lembranças dessa clínica. Quando eu estava pensando no nome para isso, eu pensei em momento clínico, e momento clínico fala disso, um momento, um encontro, um tempo para poder pensar na clínica. Mas eu queria algo mais, eu queria pensar em algo que falasse das lembranças, das memórias da clínica. Afinal de contas, já tenho agora 4 para 5 anos no consultório, já trabalhei em outros serviços de saúde, já fui professor universitário, e todos esses espaços em que eu participei me deixam memórias, lembranças, eu acho que são bem ricas para pensar o que acontece nesses espaços, na relação a dois, que é o tratamento, a terapia, assim por diante. Então, de repente me veio a palavra memento na cabeça. O memento, ele é um objeto que faz com que a gente se lembre. A palavra, inclusive, significa lembra-te. E esses objetos que todo mundo tem fazem com que a gente se lembre de alguma coisa e remeta a alguma coisa, porque a gente não tem só a confiança na nossa memória, a gente também confia nos objetos, como as fotografias, os desenhos, os vídeos agora, né? Mas também os objetos como uma lembrança, um álbum, um brinquedo, né? Um dente de leite que ficou lá, primeiro dente, enfim. Esses objetos vão servindo de mementos para a gente resgatar as memórias. E aí, memento clínico é exatamente esse momento de resgate de uma memória a respeito da clínica. Eu acho que vale a pena trazer isso até para aproximar você um pouco mais do que é o trabalho que a gente faz no consultório. Não só eu falo a gente aqui no sentido de que eu faço, mas também no sentido de que os profissionais psicólogos, psicanalistas fazem. Mas principalmente eu queria trazer o foco para pensar a questão da psicanálise na medida do possível. Afinal de contas é com que eu trabalho no consultório. Isso tudo porque o trabalho no consultório ele acontece nas sutilezas. Todo mundo conversa, por exemplo, né? Se não conversa utilizando as palavras, usa-se outros meios, como a língua de sinais, né? A gente tem sempre formas de tentar se comunicar com o outro. Mas por que nem toda conversa provoca efeito? Por que você precisa procurar um terapeuta? E tem gente que pensa, né? Poxa, já converso tanto, já tenho amigos, por que essas conversas não seriam tão melhores? Ou por que o psicólogo seria melhor que isso, ou um psicanalista seria melhor que isso? E eu acho que a resposta para isso está no fato de que existe uma outra pessoa. E essa pessoa é preparada para produzir um efeito diferente com essa conversa. Acho que é a principal diferença. Por exemplo, se você teve seu diário lá ao longo da sua vida, eu ainda anoto minhas coisas, tenho meus cadernos de anotações, você talvez deva ter seu diário aí. O diário ele tem uma função terapêutica, afinal de contas, a gente coloca para fora o que a gente está sentindo, a gente pode pensar a respeito, deixar ali, jogar fora, né? Tem gente que faz isso como um efeito importante para abrir mão daquele conteúdo. Mas o que tem de diferente? É o fato de que no contato que a gente tem na análise ou na terapia, a gente está em contato com o outro. Esse outro se preparou para produzir um determinado efeito. E qual que é o efeito? O efeito de que, durante uma caminhada que você faz, novas questões, novas reflexões, novas experiências, vivências, processos começam a acontecer, coisa que não necessariamente e provavelmente nunca tinha acontecido antes. Eu acho que esse é o maior valor do tratamento. É interessante pensar pacientes que chegam e não conhecem como funciona nenhum tipo de tratamento psicológico e só tem seus conceitos prévios, seus pré-conceitos, não no sentido pejorativo, e chegam aqui e falam, mas como é que funciona? Eu falo, eu não falo, você fala, você diz o que eu tenho que fazer. E a gente trabalha assim, vá falando, vá contando, me fala da sua vida. E a pessoa vai falando uma coisa, muda de campo, fala de outra coisa, associa com a outra ideia. E a gente exorta para que faça isso na psicanálise, né? Não, tudo bem, vai lá, fala um pouco mais do que está na sua cabeça. Até que de repente essa pessoa tem um estalo, sabe? Do tipo, alguma coisa bateu com outra coisa. Eu tive um estranhamento, eu cheguei a algum ponto. Ou às vezes o próprio profissional aponta isso, mas se chega a algum lugar, e isso vai começando a provocar os efeitos no tratamento. Para pensar no seguinte, você sempre está aí falando da sua vida, você vive suas coisas. E no momento que você começa a contar isso para outra pessoa, essa pessoa coloca uma vírgula, um ponto de interrogação, ou uma exclamação, enfim, uma dúvida, pede para você entrar num certo assunto, coisas que você nunca tinha feito antes. E de repente você se vê olhando para sua própria vida e pensando, caramba, eu nunca tinha me dado conta disso. Isso nunca tinha me acontecido. Por que será que, vivendo todos esses anos, eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade?
É isso o que eu acho que uma análise ou uma terapia podem provocar no paciente. Esse é só um começo para a gente começar a engatar. Com o tempo, eu vou trazendo outros elementos para poder pensar com vocês sobre quais efeitos se produzem, sobre quais elementos acontecem nesse trabalho tão rico que é o tratamento psicológico. E eu acho que é rico, inclusive, pela sutileza e suavidade que ele coloca, de como ele acontece. Principalmente na psicanálise, que o paciente se vê diante de um profissional que é mais silencioso, que acompanha, que escuta, que vai junto, ele vai ficando com essa impressão de que é ele de fato quem está caminhando. E o analista está ali, acompanhando essa caminhada. Eu penso que assim como esse projeto dos mementos clínicos, é possível fazer uma proposta que tem pelo menos 2 ou 3 possibilidades aí. Primeiro, que ela vai fazer com que você conheça mais sobre o que é o campo psi, a psicologia, a psicanálise, as terapias, como é que funcionam os tratamentos e também divulgar o trabalho que eu realizo, né? Porque eu atendo no consultório, eu tenho feito esse trabalho já há algum tempo e também estou utilizando a internet para poder divulgá-lo. E um terceiro é porque facilita levar o conhecimento e trocar esse conhecimento com as pessoas, porque eu acho que realmente vale muito a pena compartilhar isso. Eu tenho feito um trabalho de tentar passar adiante esses conhecimentos, essas reflexões, essas questões em todos os projetos que eu faço, exatamente porque eu valorizo muito essa troca que é extremamente humana, né? Assim, passar adiante o que a gente construiu para que os outros também tenham acesso, tá bom? A gente vai se encontrando. Se você tiver algum assunto que você gostaria que eu discutisse, algumas pessoas já têm falado, mandam mensagem, recado, coloca aí nos comentários que eu vou juntando essas informações e aí se eu ver que tem alguma coisa, se eu lembro de alguma coisa, eu trago para os mementos clínicos. Tudo bem? Então, esse é o primeiro episódio. Até os próximos que estão por vir. Tchau, tchau.